Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruna Paixão. Estamos reunidos para mais um encontro do estudo O Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba e é com muita alegria que convido os meus amigos a participarem, partilharem esse momento de aprendizado conosco. Bem-vindo, Boanerges, bem-vinda, Carolina. Olá, Bruna. Olá, Carol. Olá. Sempre muito bom estarmos aqui, né? Uhum. Então Muito bom. Vamos iniciar com a nossa prece, né? Como sempre, depois a gente conversa sobre o conteúdo. Então vamos lá. Envolvidos nesse momento, nos fazendo presentes, aqui, agora, para esse estudo, nós agradecemos o nosso Pai, nosso Deus, Criador do Universo, que nos proporciona diariamente oportunidades de crescimento, de aprendizado, de melhoria de nós mesmos e assim melhoria de toda a humanidade. E nessa evolução, nesse caminho da evolução, agradecemos também o auxílio de toda a espiritualidade trabalhadora, que trabalha em nome de Cristo, do nosso Jesus, nosso exemplo, nosso mestre. E com essa certeza de todo esse amparo, alegres, rogamos as bênçãos, a proteção divinas durante essa 1 hora de estudo e que possamos ser instrumentos fiéis dos ensinamentos do Cristo, fiéis da doutrina espírita. E assim seguimos na luz, no caminho reto, no caminho que Jesus nos convida a fazer. E que assim seja. Então vamos lá. Semana passada a gente conversou sobre um pouquinho, terminamos o assunto, né, das escolhas das provas e também nós conversamos sobre as relações do além-túmulo. Começamos a entender como que essas relações se dão, como que elas acontecem, tá? E falamos um pouquinho das colônias espirituais, continuando o assunto. E agora, hoje, nós vamos continuar um pouquinho nesse tema, mas também nós vamos falar das simpatias, antipatias. Eu lembro que eu brinquei, nós vamos falar de alma gêmea. Calma, que as almas gêmeas, as metades eternas, estão para a semana que vem ainda, porque a gente vai ficar nesse assunto dois encontros seguidos, por conta da extensão mesmo do tema, tá? E vamos começar a leitura, então. Coloca os slides para a gente, Cá, por favor. Claro. As perguntas são essas, né, Bruna? De 287 a 295. Isso mesmo. Então, a primeira pergunta de hoje, 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo, como bem-amado irmão desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Boanerges. Parece estranho que essa resposta que os espíritos deram a Kardec. Assim, parece assim, bem natural, porque isso também na nossa vida de relações aqui humana, a gente realmente recebe muito melhor aqueles que nos são amados, aqueles com qual depositamos respeito e temos bastante carinho. E aqueles que nós não nos damos bem, aqueles que nós consideramos dignos de nós mantemos afastado de nós. Não é? Mas, quando a gente coloca assim, desprezíveis, fica parecendo que há uma contradição nos ensinamentos espíritas, porque o espírito vem pregando o amor desde o começo, falando de Jesus, falando de evangelho, e como é que entra essa questão de desprezíveis? Na realidade, o que os espíritos estão fazendo aqui para nós é apenas classificando, não dando valor. É apenas uma classificação. Mas de onde a gente tira que isso é apenas classificação? Nós vamos pegar o Evangelho de Jesus e vamos dar uma lida em alguns trechos do Sermão da Montanha.
começando pelo versículo do capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 46, versículo 6 e versículo 7. Então vamos lá, o 46, tá? De Mateus, essa é a tradução do Haroldo Dutra Dias no Novo Testamento. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Continua a leitura, Boanerges, ou você vai comentar um a um? Não, continua. Tá. Então aí a gente volta, né, para o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Vamos tirar desse primeiro versículo 46, o finalzinho do versículo. O que é que Jesus fala? Ele fala assim, ele usa uma palavra publicanos. Que eram os publicanos? Os publicanos, eles eram cobradores de imposto. E essa palavra publicano é uma palavra que tem origem no romano, na língua dos romanos, tá certo? Então, para o romano, a pessoa que cobrava imposto era um publicano. Quando eles invadiram a Palestina e dominaram a Palestina, eles pegaram alguns hebreus e colocaram para cobrar impostos. E aí também foram classificados como publicanos. Para o povo judeu, ter alguém que cobrasse impostos sobre eles, e além disso ter um judeu cobrando imposto para os romanos, era uma coisa totalmente desprezível, inaceitável. Tanto é que a palavra desprezível é alguém que seja digno de desprezo. Uma pessoa que é vil, abjeto, miserável e vergonhoso. Veja só como é que os hebreus olhavam para os publicanos. Mas Jesus, para nos ensinar sobre isso, para aliviar essa palavra desprezíveis colocada pelos espíritos nessa questão, ele diz assim: pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Ora, vejam só. Se os publicanos, que eram tidos como pessoas de má vida, eram amados entre eles, eram amados entre os seus, aqueles também que para nós aqui se apresentam como maus, também sentem-se satisfeitos diante de si mesmo, diante dos seus, diante daqui da sua comunidade, naturalmente. Mas Jesus estende essa questão e diz para nós que nós devemos amar a mais que isso, não amar só aqueles que nos amam, porque assim estaremos fazendo exatamente igual aos publicanos, ou então estaremos fazendo exatamente aqueles que são maus, que são considerados más, que são considerados desprezíveis. E para reforçar isso, para que também a gente, ao retornar para o mundo espiritual, seja encarado como justo, como bem-amados, que desde muito esperados, e não ser os maus desprezíveis, olha o que Jesus traz para nós. Capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome de sede e de justiça. Ou seja, aqueles que já passaram pelos dois outros ensinamentos desta passagem de Jesus, do Sermão do Monte, humildes, e aqueles que sofrem, que se sentiram ultrajados, tá certo? E depois de passar por essas duas fases, tem sede de justiça. Ou seja, você tendo essa consciência dessa situação, você procura aqueles que a quem você ofendeu, a quem você atingiu, e pede a eles perdão. Assim se cumprirá em você que você seja saciado com a tua sede de justiça, porque errou no passado, e agora você se apresenta como alguém que se reconcilia com essa situação. Mas Jesus vai além. Jesus faz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Veja só.
Se eu pedir perdão e recebi o perdão, e depois alguém vem até mim e pede também perdão para mim, eu completo meu aprendizado, completo meu estudo, aplicando exatamente esse valor que Jesus nos oferece, perdoando aqueles que me ofenderam, aqueles que me atingiram, como eu também pedi perdão e recebi perdão por aquilo que fez. Nessa proposta de Jesus se encaixa perfeitamente nesta questão para nos dizer assim: ajam assim para que quando vocês retornarem para o mundo espiritual, vocês sejam justos que serão recebidos como bem-amados, como aqueles que desde muito são esperados, com muita ansiosidade, não no sentido menor dessa palavra, mas no sentido de esperança, tá certo? Para que você continue a sua vida e reconciliado, estar junto daqueles que te amam em busca da própria felicidade. Agora, aqueles que são os maus, os desprezíveis, aqueles, infelizmente, encontrar-se-ão com os que são iguais a eles mesmos e terão que passar por outras lições, outras dificuldades, para que um dia possam também ser os justos, bem-amados, desde muito esperado. Porque é da lei que nenhum filho de Deus, nenhum ser do universo não procura o caminho que leva à felicidade e que leva ao amor. Bruna, Carol? Boanerges, sabe quando a gente lê assim uma palavra desprezível? Eu confesso que eu parei muitas vezes nessa questão, mas quando a gente analisa que é a proposta do Espiritismo, né? A doutrina como um todo, a gente analisa o Evangelho como você traz aqui o Evangelho, eu acho que é isso. A gente tem que olhar para isso, né? Olhar para os ensinamentos de Jesus, para compreender o que eles trouxeram para a gente como resposta, né? E aí eu sempre lembro de duas parábolas para mim que foram muito marcantes para eu compreender esse pai amoroso, né? Que é a do bom pastor, então que ele vai atrás de uma ovelha perdida, e do filho pródigo, né? Que esse pai amoroso está sempre com os braços abertos para receber esse filho que pegou a herança, gastou tudo, sumiu no mundo e depois voltou. Né? Então, quando eles falam desprezível, significa que naquele momento do desencarne, esse ser que está mal, está na maldade, olha a diferença, ele não é mal, ele está praticando a maldade, ele vai se unir àqueles, ou naquele lugar, ou àqueles que estão nessa mesma vibração. Né? É como a gente conversou semana passada, né? Que a gente falou também, eu fiz um resumo, mas eu esqueci de colocar essa parte que é muito importante para hoje. Que eles, os bons sempre têm acesso onde os maus estão, mas os maus não. É uma questão de vibração, como a gente conversou, né? E para concluir os objetivos da providência divina, que é a evolução, não é, Boanerges? Exatamente. Então, Bruno, isso que você falou me despertou uma coisa. Veja, o Espiritismo, sem o Evangelho de Jesus, ele é apenas mais um tratado de metafísica, nada mais que isso, não é? Mas quando se pega o Evangelho de Jesus e encaixa na doutrina espírita, ele vira-se uma proposta divina, porque ele vem trazer informações que, casadas com o Evangelho de Jesus, tornam-se uma experiência e uma proposta de esperança muito grande para todos nós. E não importa a situação que nos encontramos, seja nós um ser abjeto, seja nós um ser que já está consolidado no momento atual da Terra, já com o seu caminho em direção ao bem. Não importa, porque a hora que você encaixa essa informação, você pega o Evangelho do Cristo e investe a doutrina espírita com o Evangelho, fica uma proposta magnífica. Fica uma proposta que não existe outra igual hoje no planeta Terra, para nos consolar, para nos aliviar, para nos dar esperança, clarear a nossa mente, aliviar nossos corações. É uma maravilha. Boanerges, Oi. eu preciso dizer do som.
Você deve estar passando a tua blusa em algum lugar que sai o som. Ah, peraí. Isso tá fazendo barulho no fundo. Quem sabe faz ao vivo, né? E assim a gente segue. Deixa eu puxar o microfone para cá pro lado. Parou? Parou. Parou. Tá, vou puxar o microfone pro lado aqui. Para 200. Então, só para complementar. Então, quando eles trazem o desprezível, não é que eles estão sendo desprezados, é que naquele momento eles estão naquela circunstância, mas vai chegar o momento em que o pai vai recebê-lo de portas abertas, tá? Eu acho que essa consolação, Boanerges, é esse o amparo que a gente tem, né? Mas mesmo eles tendo a classificação de desprezível, o olhar da doutrina para eles não é esse. O olhar da doutrina para eles é o olhar de que alguém, num momento, cometeu um equívoco. E por ter cometido equívoco, ele sofrerá as consequências do equívoco, porque a lei de Deus, ela é lei de amor e de justiça, elas não estão fora uma da outra, não é justo e bom. Ele é justo e bom ao mesmo tempo, se aplica as duas características da lei ao mesmo tempo. Então, eles estão momentaneamente desequilibrados, mas sendo amparados. Mesmo no desamparo estão sendo amparados, mesmo nessa situação mais difícil estão sendo amparados. Só não percebem que tem um amparo, mas Sim. Estão sendo amparados. Uma coisa que me vem muito na cabeça, né, bom, vocês falaram muito bem tudo, concluíram muito bem, é só uma percepção que eu acho que pode dar ainda mais esperança, né? O que a gente vê muito nesses desprezíveis no momento, né, com todo o conceito que já foi dito, quando uma mãe, né, que está no caminho reto, que tem lá seu desenvolvimento e olha para o filho, né, e o filho, de repente, está naquele momento, como a Bruna colocou, né, na maldade, naquele momento dele. E a mãe quer muito que esse espírito, né, que esse filho dela se desenvolva, cresça, e às vezes não é aquele, né, demora um tempo, fica mais... Então, para o coração da mãe, de mãe, que eu acho que também é um calento muito grande, né? Carol, confirmando o que você falou, naquelas filas que se fazem na frente dos presídios em dia de visitas, quem são aquelas mulheres que estão lá? A sua grande maioria são mães. São mães que largam tudo para ir até esse filho e levar para ele carinho, amor, compreensão, na esperança de que ele se transforme, de que a insistência dela de visitá-lo semanalmente e possa, ao sair dali, recomeçar a sua vida, fazer um novo caminho. Uhum. É esse amor que Deus apresenta aos seus filhos transviados que retornam ao mundo espiritual, mesmo encarnados, o tempo todo, em nenhum instante, ficam sem amparo. Nenhum instante. Então, é essa maravilha que nos consola cada vez mais e nos dá esperança de continuar nossa luta. Vamos lá, então? Vamos lá. 289. Vamos lá. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Veja, não vamos levar a palavra punição muito a sério, tá, pessoal? Olha que nós estamos estudando, tá? Tá bom? O que acontece normalmente com aquelas pessoas que, principalmente já com idade um tanto avançada, que ficam adolescidas e começam a se aproximar do seu momento de desencarne? Às vezes elas nem estão tão envelhecidas, ainda têm alguma juventude, mas estão tão doentes e
provavelmente não se recuperarão mais. Muitos diziam assim, eu vi minha mãe, minha avó, minha tia, meu pai, eu os vi aqui, minha madrinha. O que é isso? Exatamente os espíritos vindo antes do reencarne, ao nosso encontro, trazendo para nós a misericórdia divina, a demonstração da vida eterna, da imortalidade. Porque, às vezes, a pessoa não acredita muito firmemente, tem uma ideia, uma noção da imortalidade, mas não tem muita convicção. E quando chega esse momento que esses seres que já se foram e que retornam ao seu encontro, e ainda estando na carne, lhe dá para eles uma lucidez, dá para eles uma calma, uma esperança maior para essa situação. E eles são tratados, como realmente os Espíritos diz, como alguém que teve uma longa viagem, passou por dificuldades, enfrentou todas elas, todas as circunstâncias que a vida se apresenta para nós durante o dia a dia, e que às vezes vencemos galhardamente, né? E ainda mais, quando começa o nosso processo de desencarne, eles nos ajudam no desprendimento das moléculas e das células do corpo físico com o corpo espiritual. Vejamos só, nós, aqui, como seres humanos encarnados, como é que é o nosso procedimento quando nós temos um ente querido, digamos assim, um filho ou uma filha, que ficaram muito tempo longe, seja estudando, seja trabalhando anos fora, em outro país, em outro continente. E aí chega o dia deles retornarem. Como é que é a nossa atitude de família? As mães se desdobram, fazem de tudo. Fazem para ele a melhor comida, arruma o quarto, limpa tudo. Faz de tudo, deixa a casa perfumada, o melhor possível. O pai, quando é sozinho, o provedor do recurso, porque a realidade atual já não é mais essa, a mulher também é provedora dos recursos materiais para casa, não se prende a economias dos recursos para que o melhor seja oferecido para esse ser querido que retorna. Essa é a demonstração desse reflexo do mundo espiritual em nós aqui na Terra, demonstrando para nós essa realidade desse amor que não acaba com a morte do corpo físico e que se reflete no mundo espiritual. É uma dádiva celeste para nós, uma dádiva de nosso Pai, que nos permite esse reencontro com aqueles que nós amamos, com aqueles que desejamos estar bem, desejamos estar juntos, que nos faz bem conviver, que temos planos em comum, temos diálogos em comum, temos estudos em comum. Já para os nossos irmãos que de uma forma ou de outra não seguiram o caminho do bem, a situação para eles, no outro lado da vida, já é bem diferente, como já conversamos diversas vezes. A dificuldade do desencarne, não há ninguém que venha ajudar no desprendimento do corpo físico, não há ninguém que venha acalentá-lo, que venha orientá-lo, que venha recebê-lo e dizer, seja bem-vindo, meu bem-amado. Para eles, a lição é mais dolorosa. As experiências serão muito mais difíceis para que eles, após tomarem consciência da situação que estão, quando reprogramarem sua vida para o planeta, consciente dessa realidade, evitarão a toda forma cometer os mesmos equívocos. E assim poderão, na próxima existência, quando desencarnarem, ter lá seus bem-amados os recebendo de braço aberto. Bruna, Carol. Sabe o que eu lembrei, Bonerges? Quando a gente conversou sobre reencarnação, um dos argumentos, né, que é trazido pelo próprio Kardec no livro, enfim, e é repetido várias vezes, é que a reencarnação, ela estreita esses laços de afeto. Ela torna eles mais fortes, a afeição, ela fica ainda mais forte, né? Então, quando a gente tem esse laço de carinho, de afeto, essa ligação, e está no caminho reto e proporciona, está aberto, né, a esse momento
receber ajuda, com certeza as pessoas que têm um afeto, têm um carinho, estarão lá no nosso desencarne. E isso é confortante, né? Isso é digno do que Cristo nos trouxe, né? A gente vê as confirmações do que Jesus nos falava, a gente vê a confirmação desse Pai amoroso, né? Desse Deus que a gente sempre fala. Isso é muito, muito bom. Eu só vejo aqui a oportunidade para a gente reconhecer o momento, né, que nós estamos unidos com os nossos familiares, com as nossas pessoas queridas, agradecer por estarmos juntos nessa vida, né? Porque a gente vai ver na próxima questão, já estou dando uma deixa aqui para o Bonerges, que podemos ou não, né, estarmos juntos. Então, quando a gente estiver junto, é poder agradecer, né? É poder reconhecer os momentos bons em família, aqueles não bons, mas que nos ajudam a dar um passo à frente, né? Então, que a gente possa agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos familiares que estão conosco e que como é que eu vou colocar a palavra? Não é confraternização, mas é que brilham conosco, sabe? Mesmo aqueles que a gente, de repente, não tem um relacionamento tão amigável hoje, mas que ao longo da vida isso pode se resolver, né? Porque a gente precisou estar nesse processo. Mesmo assim, a gente poder reconhecer, né, a família e os amigos que nós temos, né? E esse sentimento de gratidão. Acho muito importante. Mais algum comentário ou já vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima. Eu só queria lembrar que é tão importante, né? Porque a gente está construindo amanhã agora, né? E a gente está batendo nessa tecla porque, na verdade, é o que a gente acredita aqui, né? Então, a gente está fazendo aqui hoje, plantando para colher amanhã. Então, é extremamente importante. Não é, Bonerges? E a gente não esquecer que esse estudo que nós fazemos, como nós mencionamos lá nas aulas anteriores, é o estudo da nossa alma. Uhum. Quando nós falamos do encontro com o Espírito, com os seres que nos amam do outro lado da vida, é aqueles que nos amam mesmo. Não é o que ama o vizinho, ou a vizinha do outro lado, que mora embaixo, ou que mora em cima do prédio, ou do outro bairro. É nós. Se nós tivermos essa consciência plena em nossa vida, que são os nossos que vêm nos encontrar, não são os indiferentes a nós, porque os indiferentes a nós estão tratando de outros caminhos. Então, são aqueles que nos amam, com quem temos afinidade, são eles que vêm ao nosso encontro. Então, é essa relação, demonstrando que a nossa relação mais próxima, a relação de família, é aquela que mais nós devemos nos esforçar para preservar. E devemos lutar mais para que tenhamos sucesso nela. Porque se tivermos sucesso na família, fica mais fácil ter sucesso fora da família. Que assim seja. Vamos lá. E vamos ver como que a gente se reúne. Então, 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Olha a punição aí de novo, Bonerges. Pobreza de linguagem. É natural, né, que a gente tenha essa, dependendo da elevação do espírito, eles não se encontram, porque nós estudamos isso quando nós estudamos o perispírito, que a densidade do perispírito, ela está diretamente ligada ao valor moral que eu tenho, nem é a inteligência, porque eu posso ser muito, muito, muito inteligente, no entanto, tem uma característica de maldade em mim, que faz com que o meu perispírito seja profundamente denso, e aí eu vou viver no umbral, nas trevas, porque a minha inteligência eu empreguei para o mal.
São os valores morais que nos purificam o espírito, o perispírito, fazendo com que ele se torne menos denso e a gente possa ir para sociedades mais elevadas. Mas o que é uma coisa interessante aqui é que ele fala assim, depende da elevação e do caminho. Por que do caminho? Porque pode ter dois espíritos com o mesmo grau de evolução, mas em função das características de suas evoluções, eles podem seguir caminhos diferentes. Então, não estarão se encontrando. Um pode viver num planeta e outro em outro planeta. Um pode viver até na própria Terra, mas estando na Terra estarão numa cidade espiritual e outros estarão na outra cidade espiritual lá na Europa, nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na África, dependendo desse caminho que seguir. Mas o importante para nós aqui é a gente entender, como eu falei agora, que isso tudo depende das características do perispírito em função dos valores morais que eu desenvolvi em mim mesmo. Para nós, aqueles que estamos na retaguarda e que não conseguimos acompanhar os nossos amores e que eles seguiram na nossa frente, essa punição representa para nós aquele estímulo que necessitamos para a gente acelerar. Se nós estamos acostumados a andar a 5 por hora, passaremos a andar a 10 por hora. Faremos de tudo, estudaremos, meditaremos, trabalharemos com empenho, com dedicação, para que a gente consiga alcançá-los o mais rapidamente possível. Mas tem uma história interessante de um dos livros trazido até nós por André Luiz, o livro Os Mensageiros. Nesse livro, André Luiz conta uma história que ele viveu num posto de socorro bem dentro do umbral. Não era na periferia do umbral, era dentro do umbral, nas regiões mais complicadas do umbral. Nesse posto de socorro, já comentamos sobre esse livro no passado, no outro estudo nosso, para um outro comentário. E agora, nós vamos comentar sobre o caso de Alfredo. Alfredo é o diretor do posto de saúde, do posto de socorro. E ele tem uma relação, um compromisso de amor espiritual com um outro espírito chamado Ismália, que tinha sido sua última esposa na última encarnação. Por uma série de circunstâncias, Alfredo não conseguiu superar as suas deficiências, mas Ismália sim. E Ismália dá um salto evolutivo. Nesse capítulo 17 do livro, há um diálogo entre Alfredo, André Luiz e o mentor de André Luiz. E o mentor de André Luiz comenta assim, que bom que você tem aqui a sua companhia, Ismália. E aí, Alfredo responde para ele, e eu vou ler agora exatamente o que Alfredo responde. Meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade. Em caráter definitivo, minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Veja, mas ela deu esse salto em uma existência. Veja quanto é que é possível nós fazermos em uma existência se nós formos capazes de deixar de lado todas as coisas, toda a carga que carregamos com a gente de egoísmo, de orgulho, sabe? Uma certa dose de maldade, de indiferença com a dor alheia, né? De acharmos que só faz parte da nossa família aqueles que estão dentro do nosso ambiente doméstico, esquecendo que todos somos filhos de Deus. E a maior demonstração disso é que, na oração do Pai Nosso, nós dissemos assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ora, se ele é Pai Nosso, se é o meu Pai, é porque é Pai do outro também. E se é meu Pai, se é Pai do outro também, o outro também é meu irmão. Então, todos nós fazemos parte de uma única família, que é a família universal. Diante de todas essas informações e diante da leitura desses textos, que foi trazido a nós por André Luiz no livro Os Mensageiros, através do Chico Xavier,
é um excelente argumento para que a gente medite muito na forma como nós estamos vivendo e como é que nós queremos ter a nossa vida lá no mundo espiritual. Bruna, Carol. Enquanto eu estava lendo a resposta a essa pergunta, eu lembrei de um outro trecho também, no outro livro de André Luiz, você vai mencioná-lo daqui a pouco, que é o Nosso Lar, em que ele já está lá no nosso lar, já está entendendo, né, um pouco a situação, já está trabalhando, e aí que é permitido o encontro com a mãe dele, que está num plano, numa sociedade, né, mais elevada, né? Foi permitido. Então, assim, que é exatamente o que essa pergunta fala. Mesmo quando tem essa distância, eventualmente, havendo uma necessidade, uma utilidade, pode haver uma comunicação. Mas a gente precisa entender isso olhando o objetivo da evolução, não é, Boanerges? Que assim, como todos nós estamos no caminho da evolução, não é que há uma punição, como traz aí. Acaba sendo uma questão de fiz alguma escolha que me atrasou, como essa história que você contou, né? Ou a outra pessoa fez escolhas melhores, que avançou um pouco mais, mas um dia nós podemos estar no mesmo patamar, né? Eu acho que a beleza toda é essa, né? A procura por essa escala evolutiva que a gente sempre fala dela aqui. A vida nos proporciona isso. As leis divinas nos proporcionam essa possibilidade. A reencarnação nos oferece todos os recursos para isso. Para que a gente possa acelerar, consciente disso, a gente possa acelerar a nossa forma de viver. Acelerar, mas não sem sentido, sem objetivo, mas com objetivos claros e bem definidos e procurando não dar saltos que não são possíveis dar, mas numa linha contínua, né, e permanente para que a gente consiga fazer acontecer na nossa vida exatamente isso, Bruna. Esse avançar numa vida só, numa existência só, é possível avançar muito, desde que a gente queira. Uhum. Com certeza. Vamos seguir a leitura, que tem mais assunto para a gente hoje. Então, a 291. Agora a gente entrou no tema simpatias e antipatias, tá? Terminamos as relações além-túmulo. Então, vamos lá. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Veja, o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, não é o contrário. Aqui se reflete o que é lá. Lá é o mundo real, aqui é o mundo passageiro. Então, sim, os espíritos conservam os amores que construíram, seja encarnado, seja desencarnado. Como nós construímos amores das pessoas com quem nós convivemos desde muito criança, e construímos e fortificamos essas relações, e após, nas nossas relações com o mundo, com a sociedade, fazemos novas amizades, e às vezes amizades tão sólidas, por circunstâncias que nos encontramos diante uns dos outros e nos permite construir amizades sólidas que nos ajudam e que tornam a nossa vida mais fácil, a nossa caminhada. Também no mundo espiritual, isso é possível acontecer, na continuidade da vida, mas com mais intensidade. Mas por que com mais intensidade? Primeiro, porque não temos mais o corpo físico, nos limitando tanto. E segundo, porque exatamente por causa dessas paixões que os espíritos nos falam. Porque as paixões, quando elas se tornam muito intensas, elas nos obscurecem duas coisas em nós: a nossa razão e a nossa inteligência. Nós ficamos sem condições de analisar, de pensar, e simplesmente nos entregamos à paixão e não medimos as consequências e nem vemos se ela é boa ou se não é boa. Mas no mundo espiritual, a gente tem consciência das coisas? Temos sim. Nós temos consciência de todas as coisas. Nós sabemos de imortalidade. Nós não temos dúvida que a vida é imortal do lado de lá. Nós não temos dúvida que há reencarnação. Nós não temos dúvida que Deus é amor. Nós não temos dúvida da lei de amor e de justiça de nosso Pai.
Não temos dúvida da sua misericórdia, não temos dúvidas que renasceremos de novo. Essas dúvidas não existem. Uns com mais profundidade, outros com menos profundidade. Mas todos nós sabemos disso. Quando desencarnamos, relembramos. Não imediatamente, como alguém pode supor, mas à medida que vamos tomando consciência da nossa situação, do nosso estado, nós vamos lembrando. Vamos lembrando do nosso projeto, que a gente veio para o mundo para a Terra e não cumpriu, e que nós achávamos que eram tão bons, e, no entanto, não somos. Tá certo? Mas como confirmar que essas relações realmente se constroem no mundo espiritual? Mais uma vez, nós vamos nos socorrer de André Luiz. E vamos no livro Nosso Lar. André Luiz, de passar alguns anos no umbral, por intercessão de sua mãe, que a Bruna citou agora há pouco, que ele tem um encontro com ela no mundo espiritual, e que ela vivia num ambiente mais elevado que o que ele estava vivendo. Por intercessão dela, ele em um dado momento, resgatado do umbral, levado para o nosso lar, tratado, e depois de tratado, ele começa a se inserir na sociedade de nosso lar. Mas André Luiz faz umas amizades interessantíssimas em nosso lar. Ele faz amizade com o seu enfermeiro, que era Nicias, faz amizade com a mãe de Nicias, faz amizade com a irmã da mãe de Nicias, sua tia, nos sentimentos humanos, faz amizade com Tobias, que era o chefe das câmaras de retificação, e faz amizade com, meu Deus, fugiu o nome do espírito agora. Ah, meu Deus. Da enfermeira, como é que é o nome, Bruno, o nome dela? Eu não consigo te ajudar com o nome, Vanessa, não gravo meu nome. Meu Deus, como é que é o nome? Me fugiu o nome desse espírito. Bom, não vou conseguir lembrar o nome, mas essa amizade, um espírito com o qual ele não tinha relação, nesse viver na sociedade espiritual, de relações, de trabalho, de estudo, ele vai construindo essas amizades, que tornam a vida dele no mundo espiritual muito mais fácil. Ali naquela sociedade ele não tinha parentes, não tinha pessoas, não tinha espírito com quem ele tinha convivido que faziam parte do seu círculo familiar, porque a sua mãe estava num plano mais alto e seu pai estava num umbral. Por uma série de equívocos cometidos. Mas, no entanto, ele faz uma série de relações e de amizades e de convívio que facilita a sua vida. E assim, ele pôde realizar um trabalho magnífico que veio para nós na série A Vida no Mundo Espiritual, que foi publicada através do Chico Xavier, que iniciou com o livro Nosso Lar. Bonner. Dona Carol. Narcisa. Narcisa, que foi grande conselheira dele. Narcisa ofereceu para André Luiz um conhecimento, um amor e uma capacidade de compreensão da vida no mundo espiritual, dando a ele recursos para que ele pudesse se posicionar e planejar a sua vida e continuar com o seu progresso. Narcisa e Tobias foram importantíssimos, eu citei vários, mas esses dois foram importantíssimos para ele na sua recuperação no mundo espiritual, na sua interação com a sociedade do nosso lar. Vamos continuar a leitura, que agora vamos falar dos ressentimentos. Então, vamos lá. 293. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Comentário de Kardec.
Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal-querer. Sim, sim e sim. Quando retornamos ao mundo espiritual, à medida que vamos tomando consciência da realidade espiritual, daquelas que comentamos agora, da imortalidade, do amor de Deus, da sua justiça e de todas as outras coisas que regem a nossa vida e da nossa imortalidade, nós olhamos para a nossa vida material e esses pequenos entraves que tivemos, essas pequenas situações, para nós perde totalmente o sentido. Totalmente. É como se eles fossem apenas uma pequena pedra no caminho e que nós pegamos e nos desvencilhamos dele facilmente. Mas, ao contrário, se são espíritos imperfeitos, mesmo que sejam bastante inteligentes, mas que têm poucos valores morais ou quase nenhum, não sentem amor, não sentem respeito pelos seus irmãos, carinho, não se importa com os outros, guardam ressentimentos, guardam ódios, guardam rancores. E, como os Espíritos nos disseram, aquele que é objeto de seu ódio, de seu rancor, e nessa questão não resolvida, quando aquele que é objeto do seu rancor retorna ao mundo dos homens, retorna, reencarna, ele pode, dependendo da sua situação, ser objeto de perseguição daquele que o odeia. E isso que em doutrina espírita nós chamamos de obsessão. Eles nos procuram, nos caçam até nos encontrar. E quando nos encontram, se não possuímos, se não construímos valores morais suficientes para nos libertarmos deles, eles estarão conosco, atrapalhando a nossa vida, nos perseguindo, envolvendo-nos em situações difíceis, em situações complicadas, até que a gente tenha consciência de nós mesmos, da nossa realidade e resolva mudar. Resolva mudar, porque a única coisa que pode afastar um espírito do outro é nós nos modificarmos ou ele tomar consciência de si mesmo que a situação que ele vive não é boa para ele, como também sermos obsidiados não é bom para nós. Bruna, Carol. Esse ressentimento nesses seres imperfeitos, eu gostaria muito de chamar a atenção para o termo usado aqui, tá? Imperfeito. Imperfeitos. Tá? Seres que estão longe de alguns atributos morais ou intelectuais, né? Dentro da questão da evolução, geralmente morais, né? E isso os afasta cada vez mais da perfeição, tá? Agora, eles podem passar séculos nesse ressentimento, nessa perseguição. Milênios. Né? Milênios. Mas vai chegar o momento deles, vai ter a oportunidade deles se reconciliarem consigo. Não é, o primeiro é consigo mesmo, entender essa situação, né? E é como o Boanerges falou, é a gente se mudar, a gente ser o exemplo, não é, Boanerges? Isso vale para encarnado e desencarnado, tá? Bruna, pegando o gancho do que você falou, eles ficam nesse objetivo da prática do mal até cansarem do mal. Porque não tem como você ser feliz na prática do mal. Para você ser feliz, você tem que caminhar na direção do amor, porque a condição para que você seja feliz é você amar. Então, quanto mais você odeia, quanto mais você se apresenta nessa condição, mais você sofre, mais dolorosa possa ser a sua vida. Então, até cansar, quando cansam, quando não aguentam mais serem felizes, aí eles falam, aí eles oram, pedem a Deus, pedem proteção, pedem amparo, pedem ajuda, e aí aquele amparo, aquela ajuda, estava ali pertinho dele, pronto, só esperando que ele tomasse essa posição. Só fazer uma colocação no complemento, né? Não sei se eu posso. Quando alguém, né, não gosta da gente, ou vamos colocar a questão do obsessor, a gente tem que pensar muito qual que é a nossa responsabilidade, como o Boanerges colocou.
E uma das importantes coisas, além dos nossos valores morais, também colocado aqui, é a oração, né? O quanto a oração, não só para nós, para nossa proteção, mas também para esse espírito obsessor, né? A oração, ela é muito importante. Essa obsessão pode ser por algo que realmente, né, é antipatia, como é o tema daqui, mas também pode ser por N outros motivos. Pode ser simplesmente porque é simpatizante daquele outro que também não gosta da gente. Então, a oração, ela é muito importante para que em algum momento, ou ele seja, né, esclarecido, ou ele consiga sentir essa luz, ou que consiga tocar seu coração, né? Porque como o Bonerges colocou, pela terceira vez eu falei isso, hein? Mas a questão é o amor. O amor, ele é muito mais forte. E quando ele se cansa, né, essa oração consegue tocar mais forte. A gente não desistir, é a persistência do querer bem ao próximo, né? Cássia, trouxe algo muito importante que, assim, a rotina de oração, né, ela eleva o nosso padrão vibratório, eleva e a gente consegue, além de receber ajuda, né, ser instrumento para ajuda. Eu acho que isso é muito importante, tá? E a oração, ela é indicada para tudo, né? A obsessão, com certeza, está nos itens que ela é muito importante. Mas o exemplo, como a gente estava falando, o exemplo com a oração é uma formulazinha muito importante, não é, Bonerges? Com certeza, com certeza. Vamos para a última pergunta de hoje, então. Não vamos esgotar esse tema, nós vamos terminá-lo no próximo encontro, que nós vamos falar nele sobre as metades eternas, né? Então, vamos ler hoje a última pergunta. 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Olha lá a pobreza de vocabulário de novo, Vanessa. Veja só, nós comentamos agora há pouco, né? Se são maus, eles guardam ressentimento, vão nos perseguir se nós não estivermos libertos. Eles vão nos perseguir, vão tornar uma série de dificuldades para nós. Numa nova existência no planeta, e eles não estando encarnados. Se estiverem encarnados, pode ser que seja alguém que a gente encontra pela vida e aí torna a nossa vida também muito difícil, não é? Mas, veja só, os Espíritos dizem, se são bons, eles os perdoam segundo o vosso arrependimento. Parece assim que o perdão está condicionado, não é? Na resposta dos Espíritos. Mas não está condicionado. Quer dizer, eles vos perdoam, mas você só sentirá esse perdão, você só será beneficiado por ele se você se arrepender. Veja só. Vamos pegar o exemplo. De novo, vamos nos socorrer de Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho. Aquele que guia nossas vidas desde antes de tudo. Talvez ainda nós nem existíssemos e ele já nos amava. Eu costumo dizer que quando ele foi desenvolvendo esse planeta, por determinação de nosso Pai, ele foi colocando todo o seu amor nessa tarefa e nós tivemos em nossas mãos um belo do planeta. Um planeta lindo, onde a vida vibra com toda intensidade. Jesus, quando foi preso, ele passou por todos os tipos de humilhação, tudo que se possa imaginar, né? E, no entanto, ele foi traído, ele foi negado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi torturado. Foi pregado à cruz. E quando estava pregado à cruz, um pouco antes do seu último suspiro, alguém enfiou em seu peito esquerdo uma lança.
E Jesus perdoou a todos, todos, todos naquele instante, indistintamente. Não teve uma alma que ele não perdoou. Perdoou a todas. Mas nenhuma se encontrou com ele, vocês podem ter certeza. Nenhuma. Mas nós temos algumas histórias resultando disso aí. Judas, que traiu e se enforcou depois, passou por uma série de encarnações dolorosas, muito difíceis, algumas com hanseníase, muito, muito difícil, até que ele brilha em Joana d'Arc. Joana d'Arc é a sua última reencarnação no planeta, como ser no planeta Terra, aonde ele se liberta de tudo aquilo que ele passou, em consequência de ter traído Jesus. E ele é citado no livro de Leon Denis, chamado Joana d'Arc Médium. E ali, Leon Denis conta a história de Joana d'Arc, a Virgem de Domremy, e até o seu desencarne na fogueira. Nós temos também o caso desse soldado romano que perfurou o peito de Jesus. Quem que é ele? Esse soldado romano tinha o nome de Longinus. Longinus também teve uma trajetória muito difícil. Mas um dia, na formação do Brasil, mais ou menos ali, na metade da história até hoje do Brasil, ele é chamado por Jesus, e isso aparece no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 20, psicografado por Chico Xavier, através de Humberto de Campos. Jesus chama Longino e fala assim: eu tenho uma proposta para você se redimir de todos os teus compromissos menos dignos para sempre. Se você aceitar, você nascerá no Brasil e você será o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II, hoje, é tido pelos especialistas, pelos estudiosos em história do Brasil, que naquele tempo, naquela época em que ele viveu, Dom Pedro II, hoje, é considerado o maior estadista de sua época em todo o planeta. Naquela época existiam presidentes, existiam reis, existiam imperadores, existiam diversos tipos de comandantes de países. E ele, Longinus, que nasceu com Dom Pedro II, foi considerado o maior de todos os estadistas no Brasil. Até hoje, nós vivemos ainda de muitas das coisas que Dom Pedro fez no Brasil em nosso benefício. Se formos pesquisar a história desse homem, vamos ver que existe muita coisa que hoje ainda vibra em nós, tornando a nossa vida no nosso país muito boa para nós. Então, se os maus que guardam ressentimentos e nos perseguem até a próxima existência, como mencionamos agora, isso está na lei. E por que está na lei? Porque na lei de Deus, de amor e de justiça, se aplica a justiça e se aplica o amor. Se nós nos comprometemos com algum de nossos irmãos, se nós transgredimos a lei de Deus, a lei de justiça é aplicada. Junto com a lei de amor, nos oferecendo condições para que a gente se reconcilie com a lei. Porque também é da lei de Deus que o amor vença e que o objetivo do Espírito é ser feliz um dia após aprender a amar. Bruna, Carol. E aprender a amar vem de mãos dadas com o perdão, né, Bonerges, como está nessa questão aí. Com certeza. E o perdão, é o passo seguinte. Eu acho que ele é uma via de mão dupla, na verdade. Não é que tem uma condicionado ao arrependimento, mas é que sem o arrependimento ele não acontece, o perdão verdadeiro, né? Então, e o que é o perdão? É nada mais do que entender que somos seres falíveis, né?
E, assim, tem o auto-perdão, tem o perdão do outro. Então, assim, tem várias formas de perdão e que são intrínsecas, são essenciais a esse amor, né? Então, as bem-aventuranças trazem eles na escadinha, né? Que a gente já falou, como misericórdia, né? Então, primeiro a gente dá misericórdia, depois a gente recebe misericórdia, né? Então, eu acho que o dar o perdão é essencial mesmo. E a gente talvez ainda não compreenda, tá? Mas é como você disse, tá? A proposta é o amor, né? E eu queria já aproveitar e me despedir desse encontro. Continuaremos nesse assunto no próximo encontro. É sempre uma honra estar aqui com todos vocês, né? Passo a palavra para a Carolina. Sim. Eu já tenho um resumo em uma outra palavra. Vou provocar aqui. Para mim, nessa última questão, me vem uma palavra forte à mente, que é a libertação. Porque o perdão é liberdade também. E quando Deus permite, né, que esses obsessores, como é que a gente está citando aqui, mas qualquer situação na nossa vida aconteça e que a gente se sinta numa situação difícil, desconfortante, também é libertação, né? Então, vou deixar essa provocação, então, como tema final e me despeço também, agradecendo muito, né, essa amizade de vocês dois e o acompanhar de cada um de vocês, que faz o motivo da gente estar aqui unidos. Obrigada. Obrigado, Carol. Quer que eu fale sobre o assunto? Que assunto? De A libertar-se? provocação. Pode, fique à vontade, a palavra está contigo, eu já me despedi, a Bruna já se despediu e está contigo a bola. Depois disso, você já pode tocar para eu Nós sei que vamos ver. eu sei que você queria ficar mais 1h30 conosco, eu sei, mas não pode, deixa pro próximo. Nós nos libertamos. Por que nós nos libertamos? Porque estamos presos no nosso orgulho, no nosso egoísmo e em todas as coisas que fazemos em desacordo com a lei de nosso Pai. Quando nós conseguimos compreender e ter noção e consciência da vida eterna, de que nós somos filhos de Deus, que somos imortais, e que todas essas coisas que nos cercam, que nos envolvem, essas propostas materiais, que nós temos consciência dela, nós começamos o nosso processo de libertação. Ele não acontece sozinho, o amor não acontece só, agora não vai acontecer só o amor, agora vai acontecer só a libertação, agora vai acontecer só a conscientização. Não, são processos que vão acontecendo simultaneamente até que eles tornam-se como uma chama que brilha em nós, que nos permite que se liberte. E aí a gente passa a amar intensamente todas as coisas e todos os seres. E amando todas as coisas e todos os seres, nós jamais seremos capazes de levantar um dedo contra qualquer pessoa, dizer uma única palavra contra qualquer pessoa que venha machucá-las, qualquer pensamento, qualquer julgamento, qualquer coisa que venha ferir um dos nossos irmãos, filho de nosso Pai. Porque entendemos que aquilo já não é bom mais, então já não fazemos mais. Nos libertamos aprendendo a amar, nos libertamos conhecendo as leis de Deus, nos libertando tendo consciência da vida eterna. E esse é o caminho para a felicidade. Construir esse amor puxado pela essa libertação, para que possamos caminhar em direção ao infinito. Isso aí. Bom, agora vamos fazer a nossa oração de encerramento, que para nós é cultural. Na doutrina espírita não iniciamos nenhuma única tarefa, nenhuma reunião espírita em que ela não seja aberta pela uma oração pedindo amparo de nosso Pai e de nossos guias, de nossos anjos da guarda, daqueles que nos orientam, e nem encerramos nenhuma atividade sem agradecer e dizendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade
sagrada, de poder ler esse termo, refletir sobre ele, meditar nas nossas vidas e fazer um esforço de inseri-los na nossa essência, para que a gente possa caminhar pela vida que nos foi oferecida, essa presente existência, em que a gente consiga se libertar das nossas amarras, do orgulho que ainda brilha, que ainda está em nós, do egoísmo que ainda faz com que a gente não estenda a mão para nossos irmãos, desse egoísmo que nos faz sentir melhor que os outros e achar que nós merecemos mais que o outro. E quando vemos alguém brilhar, nós dizemos, mas isso é tudo superficial, ele não é assim, ele é assado, ele é diferente. Não, não queremos ter mais esse tipo de sentimento nem de pensamento conosco. Porque esta proposta é a proposta de libertação que Carol falou. Para nos libertarmos de tudo aquilo que somos para sermos um novo ser. Verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos da luz. Pai, que sejamos capazes de encher a nossa mente, nossos corações com a Tua luz e que possamos assim acender a chama dentro de nós que fará brilhar a nossa própria luz na nossa jornada para Ti. Envolve-nos a todos com o Teu carinho e com o Teu amor paternal e nos guia nessa jornada em Tua direção. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado.